Conta a Eduardo Galeano que um dia chegou em Manágua, na véspera do Natal, e ficou na casa de um amigo chamado Fernando Silva, que dirigia um hospital para crianças. E o Fernando, na véspera do Natal, antes de se reunir com a família, ficou trabalhando até muito tarde, enquanto os foguetes focavam e os fogos de artifício começavam a iluminar o céu. E as pessoas em casa o esperavam, inclusive o escritor, para comemorar. E antes de sair fez o último percorrido pelas salas, vendo se tudo ficava em ordem, e estava nessa situação quando sentiu que passos o seguiam, passos de algodão. Virou e descobriu que um dos doentinhos andava atrás dele insistentemente. E na penumbra, reconheceu, era um menino que estava sozinho, que não tinha ninguém o acompanhando no hospital, foi recolhido na rua. Fernando reconheceu sua cara marcada pela morte e aqueles olhos que pediam desculpas ou talvez pedissem licença. E se aproximou do menino, que roçou-lhe a mão e pediu: diga para alguém que eu estou aqui. Eduardo Galeano mesmo disse que a memória guardará o que valer a pena. A memória sabe de nós mais do que nós mesmos e que ela não perde o que merece ser salvo. E que a primeira condição para modificar qualquer realidade consiste em conhecê-la e respeitá-la. E durante 6 anos, os últimos 6 anos, nós brasileiros parece que vivemos com esse menino querendo dizer para nós mesmos e para o mundo: diga a alguém que nós estamos aqui. Porque, lembrando a história, numa madrugada de 11 de maio de 1938, o movimento integralista no Brasil, durante o governo Vargas, erigia a violência e o ódio fascista em ação. E naquela madrugada, o movimento invadiu residências para trucidar seus moradores. E as vítimas eram trabalhadores que se opunham ao fascismo tropical de Plínio Salgado e que denunciavam o odioso totalitarismo contido na retórica sedutora desses integralistas. E nós vimos que 81 anos depois, na madrugada de 24 de dezembro de 2019, portanto, há 2 anos, há 3, né, Zeno? A sede da produtora Porta dos Fundos foi alvo de um atentado e, segundo a assessoria de imprensa do grupo, 2 coquetéis Molotov foram jogados na fachada do imóvel. Pelas redes sociais, 3 homens assumiram responsabilidade, identificaram-se como integralistas e justificaram o ato terrorista, dizendo que o Porta dos Fundos retratou Jesus no especial de Natal daquele ano como um jovem que teve uma experiência homossexual após passar 40 dias no deserto. Por incrível que pareça. E o argumento do especial pode ser avaliado como de mau gosto e desrespeitoso aos cristãos. Mas não autoriza vandalismo, terrorismo dessa natureza. Em setembro de 2020, um dos terroristas que atacou o Porta dos Fundos foi preso na Rússia por agentes da Interpol. E na sua casa foram encontrados, dentre outros itens, para a gente se lembrar, o livro Pensamento Revolucionário de Plínio Salgado e o Imbecil Coletivo de Olavo Carvalho, teórico do fascismo no Brasil e muito aplaudido aqui em instância. O terrorista preso na Rússia era membro da Frente Integralista Brasileira, um movimento de cunho neofascista. E o mais triste é que o atentado de 38 e de 2019 não são casos isolados. Se repetem com frequência no país e têm origem no movimento criado em 1932 por Plínio Salgado, denominado exatamente isso, integralismo. E com um discurso forte e autoritário, religioso e anticomunista, o fascismo brasileiro e seu slogan Deus, Pátria e Família iludem muita gente ainda. Outra característica do fascismo é o ultranacionalismo em contraponto ao liberalismo estamar.
O bolsonarismo, ou o olavo bolsonarismo, como alguns preferem nominar, nega as instituições, a legitimidade do legislativo, a legitimidade do judiciário, tem origem no integralismo de Plínio Salgado, que bebeu na fonte, aliás, do fascismo de Mussolini. Bolsonaro e seu Estado-Maior são fascistas, impostores e hipócritas, tanto que, em nome de Deus, que ordena o amor e o perdão aos próprios inimigos, estão direto ou indiretamente ligados ao assassinato da vereadora Daniele Franco, de seu assessor Anderson Gomes, e são corresponsáveis pela morte de dezenas de milhares de pessoas durante a pandemia de Covid-19. E não se pode esquecer da relação da família de quem ocupa o poder com milicianos, como Adriano da Nóbrega, Ronaldo Paulo, Rony Lessa e o tal do Elcio Queiroz, membros do chamado Escritório do Crime, e homenageados pelo então deputado estadual Flávio Bolsonaro, nem da ligação deles com a extrema-direita mundial. A pátria olavo bolsonarista não é pátria da união e da construção da nação, mas a do desrespeito às diferenças, da desigualdade, da crueldade, do autoritarismo e do totalitarismo. Em 1938, os integralistas invadiram a residência para trucidar seus moradores. Bolsonaro, seus filhos e seu Estado-Maior covardes fazem o mesmo quando arrebentam a porta dos direitos, quando arrebentam a porta da integridade brasileira. E é triste que essas ideias totalitárias encontrem eco ainda hoje em setores da sociedade, 90 anos depois da fundação do movimento integralista brasileiro. E nós temos que enfrentar isso. E a primeira coisa, como diz Eduardo Galeano, é dar nome aos bois. E dar nome aos bois é dizer que Bolsonaro, seus filhos e militantes bolsonaristas não são loucos ou antidemocráticos, eles são fascistas e ponto. Em segundo lugar, é fundamental o debate político, público, paciente, respeitoso, com os incautos e as pessoas de boa fé que se deixaram levar pelo discurso raso, mas sedutor do fascismo. E lembrar que essas pessoas, como todos nós, apesar de cansadas da democracia representativa ou liberal, que é servil aos interesses privados e pouco republicanos, cansada dos malfeitos, da corrupção, das promessas não cumpridas por todo esse aspecto político, tem que compreender que não há atalhos. E que mesmo sendo a democracia representativa cheia de falhas, de feridas, não há nada melhor. Tem de compreender que o caminhar em direção à sociedade ideal é permanentemente, e por isso o que importa é mantermos vivos os valores da promoção da dignidade humana, do bem comum, do compromisso com a inclusão social e a construção de uma sociedade solidária. Como diz Leonardo Boff, essas são as reflexões. Depois de sermos respeitados e até invejados no mundo agora, depois de termos relações cordiais e de coloração com os países vizinhos, depois de termos nossa imagem de prestígio pelo mundo afora, depois de termos abandonado o vergonhoso hábito de encontrarmos milhares de pessoas abandonadas pelas ruas, vivendo ao relento, depois de nos acostumarmos de ser o país mais desigual do continente, mais desigual do planeta, depois de habitarmos tradicionalmente o mapa da fome, depois de sermos conhecidos como um país do desemprego estrutural, depois de sermos um país que convivia com racismo estrutural, depois de nos acostumarmos a ter golpes que a cada tanto tempo rompiam a democracia, depois de convivermos com a tristeza da grande maioria da sua falta de esperança, depois de sermos cercados pelas mentiras da grande mídia, depois de nos acostumarmos a conviver com o latifúndio, com a falta de acesso à terra para a grande maioria dos trabalhadores, depois de aceitarmos que só a elite tenha acesso aos meios de comunicações, que a elite fale através dos jornais, das revistas, dos rádios, decidimos eleger um presidente trabalhador, nordestino, pobre, sindicalista. Decidimos que não íamos mais deixar o Brasil ser governado pelos ricos em função dos seus interesses. Decidimos deixar de morrer sem cuidados, sem hospitais, sem remédios. Decidimos
deixar de ser desempregados, de termos bicos para sobreviver, de trabalhar sem carteira de trabalho, sem direitos, sem sindicatos. Decidimos que ninguém precisava viver na rua abandonado. Que todos têm o direito de ter sua casa, seu lugar para morar, que todos têm o direito de comer 3 vezes ao dia. Que todos os trabalhadores do campo têm direito a ter acesso à terra e viver com dignidade. Decidimos uma vez. Esquecemos que decidimos. Redecidimos agora. Esperamos que essa redecisão seja o início da reconstrução desse país. Livre desses ódios fascistas. Livre, sem precisarmos que a gente recorra às autoridades em que a gente, inclusive, pouco acreditava. Porque Zeno se lembra que quando o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, foi nomeado, críticas desceram o cacete nesse homem. E esse homem, na história do judiciário brasileiro, nunca ninguém viu se fazer nada igual. Como relator do inquérito de investigação dos grupos que insuflaram os atos antidemocráticos, o ministro Alexandre de Moraes mandou prender deputados, bloqueou contas de empresários, proibiu parlamentares de se expressarem nas redes sociais, expediu dezenas de mandatos em busca contra militantes bolsonaristas envolvidos em ações consideradas golpistas. E como presidente, como eu disse há pouco, do Tribunal Superior Eleitoral, foi protagonista, além da defesa intransigente, importante e absolutamente correta da lisura das urnas eletrônicas durante a campanha. O ministro voltou para impedir a exibição na TV de um documentário supostamente pró-Bolsonaro às vésperas da eleição. No papel de xerife da democracia e fiador da soberania expressa nas urnas, coube ao magistrado lembrar a rédea curta da justiça contra grupos organizados que atuaram de alguma forma contra a normalidade do pleito e anunciar que todos, sem exceção, serão responsabilizados pelos seus atos. Ora, Alexandre de Moraes, para centralizar as investigações, na maioria dos casos que envolve o mandatário de plantão até hoje e sua militância, ele sabe que conhece o modo operante dos soldados da guerrilha antidemocrática, dos personagens com quem incendiaram a região da central de Brasília, horas após a diplomação de Lula. Ainda há pouco acabou de dizer que a todos que perguntaram e que esperam a relação de Bolsonaro e seus filhos em 2023, Moraes diz, eles sabem o que fizeram. E diz, sem fornecer pistas sobre o que exatamente se refere. E alerta, no entanto, deixa claro que o fim do atual governo não significa um cessar-fogo. Pelo contrário, que nossa esperança continue marchando. E lembrando que a gente precisa transformar essa data de hoje e amanhã naquilo que o próprio Eduardo Galeano denunciava. Ele disse, olha, Jesus escolheu para nascer um deserto subtropical, onde jamais nevou, mas a neve se converteu num símbolo universal do Natal, desde que a Europa decidiu europeizar Jesus. O nascimento de Jesus é hoje em dia um negócio que dá mais dinheiro aos mercadores que ele tinha expulsado do templo. Que nós continuamos expulsando do templo os mercadores de ódio, da insuficiência do povo brasileiro. Mas que não esqueçamos que esse país ainda é um deserto quase subtropical de crenças, fé e ideias substanciais. Bom dia.